Olá, bom dia, sextou, 28 de julho de 2023, começa agora o Câmara Total ao vivo, 11 horas em ponto. Muito obrigado, viu, pela sua companhia, pela sua audiência. Participe, envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Como ele funciona? Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abre a câmera, como se fosse tirar uma foto mesmo. Mas com a câmera do seu celular, você vai apontar aqui, ó, para este QR Code. Porque aí já vai aparecer uma mensagem na tela do seu celular. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e aí você pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui na nossa revista eletrônica, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Câmara de Campinas entrega a última remessa de doações para a campanha do agasalho. O vereador Cecílio Santos questiona a prefeitura sobre o número de profissionais que irão trabalhar no Centro de Saúde do Jardim São Vicente. Instituto Paulo Freire, organização sem fins lucrativos que trabalha com crianças de 6 a 14 anos, recebe doações de livros e até de um cinema. E a agenda cultural está recheada de atrações para este fim de semana. Eu acho que você não gosta, cuida disso. Alguém que só te ama não sabe. E fim de semana também tem muito esporte, viu? Porque no sábado tem Copa do Mundo Feminina, tem jogo do Guarani, tem jogo da Ponte Preta no domingo, então já a gente conta sobre os eventos. Mas olha só, na Copa do Mundo de Futebol do ano passado, o técnico Tite dispensou a ajuda de um psicólogo, dizendo que era pouco tempo para criar um vínculo entre o profissional e os atletas. E o treinador fez a linha do motivador, ele colocava frases no vestiário, por exemplo, confiança não se pega e se solta quando quer, aproveite o momento da confiança, ou preparem-se bem para merecer vencer. Além de sempre colocar nos discursos, quando ele dava entrevista, palavras como coragem, determinação, força e equilíbrio. Já a treinadora da seleção brasileira feminina, a Pia Sundhage, decidiu levar a psicóloga Marina Gulson, que desde 2019 integra a equipe. Qual que é a importância, então, de um psicólogo no ambiente esportivo? Para nos ajudar, eu converso agora com o Jean Schiavinato, ele que possui mais de 20 anos de experiência em gestão e performance humana, tem trabalhos aqui no Brasil, na Colômbia, nos Estados Unidos, mestre em educação e desenvolvimento humano, psicólogo, orientador mental, já foi do São Bernardo, do Mirassol, equipes aqui do estado de São Paulo. Então, Jean, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, por ter aceito o convite para participar aqui do nosso programa. E qual que é o papel do psicólogo em uma equipe esportiva, numa seleção brasileira? É um trabalho individual, é um trabalho coletivo quando está em equipe? Seja bem-vindo e bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos que nos ouvem, que nos veem. É um prazer muito grande estar compartilhando desse momento aqui com você e com os seus telespectadores. Bom, pegando o início da sua fala aí, se palavras de fato com o comportamento humano, os pais resolveriam o problema com os seus filhos, né? Bastaria dizer estuda que eles estudariam. Verdade. Eu costumo dizer o seguinte, é fundamental o trabalho do psicólogo. Antes, só fazendo uma pequena correção aí na sua apresentação em relação à minha pessoa, eu possuo o mestrado em desenvolvimento humano pela Unicamp, aí em Campinas, mas não necessariamente eu tenho a formação acadêmica em psicologia. Eu me uso da psicologia para ajudar na performance humana. Ótimo. E que bom que a Pia trouxe um profissional, porque hoje, se a gente for considerar qualquer equipe de futebol que tenha pelo menos o mínimo de uma gestão profissional, a gente parte do pressuposto que, além dos analistas para verificar as questões técnicas e as questões físicas,
é fundamental nós termos ou um analista comportamental ou um profissional da área da psicologia, porque senão a gente vai ter um ser humano observado apenas do ponto de vista do seu corpo e não da sua mente também, né? Na sua visão, a treinadora então da seleção brasileira acerta em levar então para a maior competição de futebol do mundo uma profissional para estar ali junto com as atletas. E aí eu já emendo, o que pode ser feito no meio dessa competição? O que o papel do psicólogo ele precisa observar nesse dia a dia? A Pia não só acerta, como ela está na vanguarda quando a gente pensa em seleção brasileira masculina, né? Ela já entendeu que esse profissional é fundamental hoje dentro de qualquer equipe esportiva, não só do futebol. E o papel da análise comportamental, o papel do treinamento mental, ele é fundamental não só para o atleta individualmente falando, mas também para a equipe de uma maneira coletiva. E existem N alternativas e ferramentas que estão disponíveis hoje no mercado que podem contribuir sobremaneira para a performance das atletas. Eu até recentemente estive analisando um estudo, um artigo que mostrou o quanto que as goleiras conseguiram crescer ao longo desses últimos 7 anos no que diz respeito à valência cognitiva de reflexo, a velocidade com que elas chegam na bola, por intermédio de um treinamento psicológico que envolve várias luzes que você coloca na frente da goleira para ela ir performando junto às luzes conforme elas aparecem na sua frente. Esse é apenas um do exemplo, uma das ferramentas. Uma outra ferramenta que eu posso descrever para você aqui agora e para os telespectadores é em relação a Team 10, que é um software que hoje faz muito sucesso no âmbito esportivo, que analisa o perfil comportamental de cada uma das atletas, dizendo para o treinador quais são os pontos fortes, quais são os pontos de atenção e o que fazer, como explorar o potencial desse atleta do ponto de vista do perfil, dependendo, olha só o que eu vou falar, Gabriel, dependendo da equipe com a qual você vai jogar. Então, se você vai jogar com uma equipe que você forma o seu time de maneira que ele vai ter mais posse de bola, um perfil de atleta lida melhor com esse tipo de jogo. Se você vai enfrentar uma equipe que você monta o seu time para ele ser mais agressivo, fisicamente falando, um outro tipo de perfil é melhor para esse tipo de jogo. Então, olha que informação valiosíssima que o treinador tem em mãos por intermédio de um software e de uma ferramenta de análise psicológica. Então, esse profissional ligado à área da saúde mental ou psicólogo esportivo, ele precisa estudar bem, então, o esporte que ele está atuando. Seja o futebol, o badminton, a natação, ele precisa estudar e ele precisa saber porque ele consegue colaborar com o comandante, com o treinador dessa equipe, então, Jean. Muito, Gabriel. Olha, eu tenho uma experiência com atletas também de tênis. Não sei se você acompanha o tênis, a gente teve o Wimbledon aí recentemente. Acompanho. Gabriel, não sei se você já percebeu, mas de um jogo de alto nível que dura entre 4h30 e 5 horas, a troca entre a batida da bola na raquete do atleta, dessas 5 horas, ela acontece apenas em torno de 28 a 32 minutos. O que isso significa na prática? Que todo o restante desse tempo, ou seja, quase 4h30 do tempo do jogo, é a mente do cara com ele mesmo. Então, o que a gente ensina para os atletas de tênis quando ele erra? E você vai perceber isso na hora que eu falar para você o que acontece. A gente fala para eles, não se recrimine. Vamos criar uma estrutura de diálogo mental para que você execute com a raquete qual seria o movimento correto que você teria que fazer. Então, muitas vezes você vê o atleta errando, aí ele respira, vai lá e faz o movimento com a raquete. Já passou aquela jogada, mas ele vai lá e faz o movimento com a raquete. O que ele está dizendo para o cérebro dele? É assim que se faz. Na próxima a gente acerta. O que geralmente não acontece quando você faz isso?
são diálogos internos se recriminando. Poxa vida, errei, olha a torcida vaiando, e agora quem está me assistindo, o que será que está pensando? Que a gente chama de poluição mental. E muitas vezes, né, pegando este exemplo do tênis, a gente percebe isso é cada vez mais comum, porque eu sou um apaixonado também por tênis, sempre quando o tenista erra ou quando tem um rally, quando eles ficam muito tempo ali trocando a bolinha, ele já olha ali para o treinador e sempre tem uma mensagem, sempre tem um sinal do treinador, ou calma, ou colocando a mão na cabeça. Então esse lado mental, ele é fundamental. E muitas vezes, quando o tenista às vezes acorda, que a gente diz, né, já tá 5-0, porque no tênis vai até 6, se tiver 6-6 vai até 7. Mas quando você vê já tá 5-0, já foi um 7. Então esse lado mental, ele é muito importante no esporte. Lógico que em alguns esportes um pouco mais, um pouco menos, no atletismo também é algo muito importante, em provas curtas. Então, de fato, isso tem que ser mais levado a sério. E na sua visão, isso está sendo mais levado ou a gente ainda tem um caminho muito longo a ser percorrido, Jean? No Brasil, infelizmente ainda, Gabriel, a gente tem um caminho muito longo a ser percorrido, guardando-se algumas peculiaridades dentro de determinadas modalidades esportivas. Por exemplo, o tênis já é um caminho mais curto. O voleibol já é um caminho mais curto, porque a gente teve e tem à frente desses esportes pessoas como, por exemplo, o Bernardinho, pessoas como, por exemplo, o Zé Roberto, falando especificamente agora do voleibol, que são profissionais que entenderam a importância desse trabalho para a performance dos atletas e para a performance das equipes. Quando a gente vai para outros esportes, como o futebol, e aí, de novo, eu valorizo o trabalho da Pia e o mindset dela de, desde 2019, estar trabalhando já com psicólogo junto à seleção brasileira, mas ainda, infelizmente, no futebol masculino, nós temos, eu vou tirar a palavra discriminação, nós temos uma forma de enxergar o trabalho desse profissional de maneira muito enviesada. Então, aí tem um caminho longo para se fazer. Das 23 convocadas pela treinadora Pia agora para a Copa do Mundo, 11 nunca disputaram o Mundial. Existe um tratamento especial com atletas que estão vivenciando algo grandioso pela primeira vez? Com a sua experiência, quando você chega num clube de futebol, aí chega a informação para você, 11 atletas acabaram de chegar da categoria de base, são muito jovens. Existe um tratamento especial para essas pessoas que estão vivenciando algo de maneira inédita, Jean? Existe, inclusive, para nós entendermos quando esse atleta sai do ambiente no qual ele estava, por exemplo, clube, para ir num ambiente diferente, como, por exemplo, seleção brasileira, a gente, inclusive, tenta entender desse atleta como deixar o ambiente, quando eu digo ambiente, eu falo, inclusive, em rotinas, como deixar o ambiente da seleção brasileira mais próximo daquilo que ele vivenciava no clube. Eu vou dar um exemplo. Eu tive um trabalho bem bacana em Bogotá, na Colômbia, com para atletas da seleção brasileira. Um deles, o Claudinei, que é arremessador de dardo. O Claudinei, quando ele foi para o Paralimpíadas de Londres, você sabe qual que era a principal preocupação dele, Gabriel? É se teria feijão, olha só, cara, se teria feijão na dieta no Centro Paralímpico. Então, você imagina o seguinte, o cara estava com uma preocupação que não necessariamente tinha a ver, inclusive, com a competição. Era com a dieta dele. E aí a gente conversando com ele, conversando com a comissão da seleção brasileira, orientamos para que entrasse em contato, inclusive, com a alfândega, porque a gente tem alguns problemas para transitar alimentos de um país para o outro, mas que a gente conseguisse levar um pouco de feijão para ele, para aproximar aquela rotina de dieta um pouco mais daquilo que ele estava acostumado no dia a dia. Ah, mas você acha que isso pode interferir na performance? Sim, pode. Às vezes até o tipo de música que ele ouve, o tipo de programa que ele assiste, deixar com que isso não seja abortado, apartado dele de uma hora para outra. Ô, Jean, enquanto você estava dando a resposta, eu estava lembrando aqui, durante 6 anos eu apresentei
aqui na TV Câmara o programa Mais Esportes. E toda semana eu entrevistava atleta para atleta, pode ser experiente, como o Frank Caldeira, o André Heller, Sandro Dias Mineirinho do skate, ou até atleta que ainda não despontou de maneira nacional. E eu sempre fazia uma pergunta se ele tinha alguma superstição, se ele fazia alguma coisa antes de entrar numa competição. E a maioria dos atletas, assim que eu perguntava, falava, não tenho nada. Aí ele pensava uns 3 segundos, aí ele respondia, não, mas é que eu gosto de entrar, de escolher o número sempre que tem 7, 8, porque é número que eu me dou bem. Aí o outro, não, eu tenho uma meia que eu sempre utilizo. Já teve resposta, eu gosto de comer sempre um lanche, eu sei que não pode, mas eu tinha que comer um pão específico. Então, eu achava muito engraçado, porque a primeira, não tenho nada. Mas quando você vê o atleta, sempre ele começa a se apegar a algumas coisas. Pode ser o feijão que você citou, pode ser um lanche, a meia da sorte, e isso acaba mexendo com o mental do atleta, né? Se ele tá preparado, se ele já tem uma rotina, que ele faz algo, e depois chega na competição, isso muda, isso altera e ele precisa estar preparado para essa alteração, né? Sim, a gente tem que entender, Gabriel, que o atleta é um ser humano. Eu gosto sempre e acredito que toda vez que eu dou a entrevista, isso ajuda bastante os telespectadores a entender um pouco melhor todo esse conceito. Eu sempre gosto de fazer analogias com o nosso dia a dia, porque o atleta é um ser humano. Imagina você convidar no final de semana um parente que faz muito tempo que você não vê para almoçar na tua casa. E conversa vai, conversa vem, tá ali na sala, de repente convida, porque ficou pronto o almoço para sentar na mesa. E ele senta na tua cadeira, na cadeira que você está acostumado a sentar todo santo dia. Cara, aquilo te tira do eixo, às vezes você fica meio assim, ressabiado, e você acaba pedindo para a pessoa, você não pode sentar no outro lugar, senta aí sempre, né? Se nós, no dia a dia, já temos esse tipo de situação que nos aflige, por que o atleta seria diferente? Ele é um ser humano como qualquer outro, então ele também tem esses meandros que acabam interferindo na performance dele no dia a dia, né? E aí a gente tem que entender um pouquinho e fazer essa medição entre o que é cientificamente aceito e o que vem para aquela esfera do cultural, o que vem para aquela esfera do misticismo. O Brasil é um país muito envolto por misticismo. E a gente não pode acabar com isso de uma hora para outra, né? A gente poderia depois ficar horas conversando sobre situações que eu vivenciei dentro de vestiário, falando especificamente agora de futebol, que a princípio parece uma loucura, mas que depois o negócio funciona lá dentro. A gente tem que entender isso, porque tem um componente cultural também que você não pode desprezar. De repente, se você estiver num vestiário de um Chelsea, se você estiver no vestiário de um Liverpool, isso não vai fazer sentido nenhum. Mas se você estiver num vestiário de um clube brasileiro, passa a fazer sentido. Tem algum exemplo que você pode dar pra gente de algo curioso que você vivenciou? Curioso e hilário, né? Então a gente chegou no vestiário e o treinador disse assim, olha pessoal, a gente precisa que cada atleta, depois que terminar o Pai Nosso, fale o nome de um santo. E ele estava lá com os 11 atletas titulares, porque ele falou que a prece deveria ser feita com os 11 atletas titulares. E começou lá com o goleiro, São Paulo, o outro São Jorge, o outro São João. Óbvio, quando foi chegando lá no 11º, já tinha acabado quase o nome de todos os santos. Estava difícil, né, Gabriel? Sim. E de repente, o treinador ele deu uma regra. Ele falou assim, ninguém pode soprar para ninguém. Nossa. E quando chegou lá no 11º jogador, todo mundo abraçado, olhando para ele, vamos Zequinha, fala o nome, ele, gente, eu não lembro o nome de ninguém, aí o treinador não pode soprar. De repente um atleta pegou e falou assim, ó, lembra da novela? Aí, cara, ele levantou as 2 mãos para cima e falou, São Roque Santeiro, mas ele gritou com tanta força, o treinador falou, moleque, você acabou com o jogo, não podia ter feito isso. Sensacional. Parece que é uma coisa de outro mundo, mas faz parte do vestiário do futebol brasileiro. Foi mais difícil que a partida, esse pré-jogo, hein, Jean?
foi mais difícil que a partida, cara. Aí, obviamente, não se sabe agora por que circunstâncias, se foi por causa de não ter falado o nome do santo ou não. Eu acredito que muito mais por conta da competência do adversário, mas eles perderam. Ah lá, tá vendo? E o treinador ainda já tem uma desculpa pro que aconteceu. Não vai externar isso, mas internamente ele já sabe o motivo da derrota. Se o Gabriel for perguntar na coletiva para ele porque o time perdeu, jamais ele vai falar. Jamais, com certeza. Agora, Giano, uma pergunta anterior. Eu falei dessas 11 atletas que vão disputar a Copa do Mundo pela primeira vez. Por outro lado, nós temos a Marta, eleita 6 vezes a número 1 do planeta, recordista, e ela participa pela 6ª vez também da Copa do Mundo. Atleta experiente também pode se sentir pressionada por ser a última Copa dela. A gente falou de atleta nova, mas atleta experiente também pode sentir essa pressão e também precisa de um trabalho especial. Todos os atletas que eu conversei que estavam próximos da aposentadoria, sempre, inevitavelmente, 100% deles diziam: ainda sinto o frio na barriga. Ainda sinto aquele nervosismo para entrar em campo. Todos eles. Até porque muitos, quando param de sentir isso, automaticamente já contam que é o momento da aposentadoria. Então, a gente tem a situação das meninas que estão indo pela primeira vez, que precisam desse acompanhamento psicológico, e temos também a situação da Marta, pelo amor de Deus, quantas vezes a melhor atleta do mundo, mas que enquanto ser humano também tem lá as suas sensações de final de ciclo, que talvez não sejam semelhantes às sensações das meninas que estão em início de ciclo na seleção brasileira. Mas ela também tem ali algumas coisas que precisam ser vencidas, alguns componentes que precisam ser vencidos, até mesmo para performar de uma maneira que ela consiga fechar com chave de ouro o ciclo dela dentro da seleção brasileira, né? O goleiro argentino, o Emiliano Martinez, que foi campeão do mundo, ele creditou o sucesso pessoal ao psicólogo Davi Presley, e agora eu abro aspas, ele disse assim: minha cabeça está mais centrada do que nunca, ganhando ou perdendo. Com o que exige o futebol mundial, creio que todo jogador precisa de um psicólogo, fecho aspas. Foi importante o depoimento do goleiro durante uma Copa do Mundo, acreditando este sucesso a um profissional, Jean? Foi, e que pena que ainda no Brasil, muitos atletas que passam por esse tipo de trabalho omitem a importância do trabalho para não serem estigmatizados. Então, essa camisa aqui atrás, ó, ela está autografada pelo Jatobá, que jogou na seleção brasileira de basquete sobre rodas durante muitos anos. E o Jatobá fez questão de autografar essa camisa depois que ele se aposentou da seleção, porque quando ele me procurou, ele não estava conseguindo mais ser convocado. A gente fez lá um trabalho de alguns meses, ele voltou a ser convocado e ele deixou muito claro a importância do trabalho que nós fizemos para ele voltar a ser convocado para a seleção brasileira. E explicitou isso publicamente. Mas tem muitos atletas, eu tenho atleta, para você ter uma ideia, Gabriel, que diz assim: Jean, cara, o teu trabalho está me ajudando muito. Obviamente que eu não vou citar o nome aqui agora, até por uma questão ética, mas um atleta que recentemente, ele toda vez que ia para o vestiário, ele precisava vomitar para jogar para fora a ansiedade que ele sentia. O vômito, ele gera um dispêndio de energia no atleta. Então quer dizer o seguinte: esse atleta já ia para o campo com uma energia menor do que aquela que ele poderia por conta do vômito. Acabamos com isso. Só que qual foi o pedido que ele fez? Cara, eu vou agradecer pro resto da vida do seu trabalho, mas não fala para ninguém não que a gente está desenvolvendo esse trabalho. Às vezes vai pegar mal para mim. Então, olha só o que existe ainda no mundo do futebol, né? Essa resistência. Para você ver, cara, porque de repente, de fato, se ele está se sentindo dessa forma, é porque isso pode prejudicar ele, talvez no clube que ele está hoje, ou para um próximo clube para o qual ele vai ser contratado. E na maioria das vezes, eu cheguei a perguntar, né, para esse atleta especificamente, mas qual que é o seu receio? Ah, os caras
pensarem que eu sou fraco mentalmente. Olha só, que estigma. Essa resistência com os próprios jogadores, às vezes com comissão técnica, do que vão pensar dele? Exatamente, Gabriel. Você não tem ideia, cara, da quantidade de atletas que precisam desse trabalho, seja antes, durante ou após a partida. Se você me permitir, eu vou só dar mais uma vivência que eu tive com um clube de futebol que estava disputando a segunda divisão do Campeonato Paulista, e o atleta subiu até o meu quarto, o treinador, cabeça aberta, permitiu que eu acompanhasse o trabalho, tanto antes quanto durante e após os jogos, e o atleta subiu e falou assim, Jean, chorando, Gabriel, chorando, ele falou assim, Jean, o meu agente acabou de me ligar, o meu empresário acabou de me ligar, o jogo seria transmitido pela TV, e o treinador pediu para eu jogar mais recuado. E ele estava se destacando no Paulista justamente por ele avançar, né? E o treinador pediu para eu jogar mais recuado. Só que o meu agente, o meu empresário acabou de me ligar e falou assim, esquece o que o treinador falou, vai para cima, o jogo vai ser televisionado e o clube X vai assistir o jogo. Dilema, né? Se não tem alguém para conversar com o atleta, alguém preparado, obviamente, para conversar com o atleta nesse momento, como que você acha que o atleta vai para campo, cara? E quantas vezes, Gabriel, isso não acontece diariamente, toda semana, e passa batido? O jogador fica naquela posição vulnerável, né? Busco algo melhor para minha carreira, para minha vida, mas daí posso prejudicar o meu time, fazer algo que o treinador está mandando, que é o chefe, que é o comandante. É uma situação que ele é o elo fraco ali, né? Perfeito, Gabriel. E aí a gente está lá na TV assistindo, principalmente se a gente acompanha esse atleta, a gente fala assim, meu Deus do céu, o cara desaprendeu a jogar bola, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que a cabeça do cara virou um trevo. É isso que está acontecendo. Duas informações conflitantes, a do treinador e a do empresário dele. E nessa conversa, você dá um direcionamento, vai para um lado ou vai para o outro, ou você deixa ele tomar a decisão? Nossa, cara, excelente pergunta. O direcionamento é sempre do atleta. O que eu ajudo ele é encontrar a melhor resposta. Sabe por quê, Gabriel? Porque se eu der a resposta para ele, dependendo de como for a performance dele dentro de campo, ele vai imputar a responsabilidade à resposta que eu dei. E a melhor resposta não está dentro de mim. A melhor resposta está dentro dele. E por que muitas vezes a pessoa não consegue encontrar a melhor resposta? Porque ela está num estado emocional, por conta da situação ali do entorno, que não a permite raciocinar da melhor maneira. Antes de vir para cá, eu estava atuando junto a uma empresa que eu presto assessoria e um gestor chegou para mim e falou assim, eu preciso demitir esse cara. A hora que eu fui conversando com ele, ele percebeu que ele não precisava demitir a pessoa. Ele precisava indicar para aquela pessoa um treinamento de soft skill, de melhora de comportamento, porque do ponto de vista produtivo, o cara era o melhor que produzia dentro da equipe. Era só fazer um ajuste. Por que o cara estava tomando a decisão errada ali, o gestor estava tomando a decisão errada? Porque ele estava num componente emocional que ele não estava raciocinando direito. E a resposta já estava dentro dele. Sobre os soft skills que você citou e as habilidades necessárias e também o trabalho que você realiza. Por exemplo, mudanças de comportamento de um atleta, de humor, o clima do grupo, questão de liderança, tudo isso você analisa e repassa ao treinador e já emendando, tem uma parte que é confidencial sua e do atleta e tem outra que você precisa repassar ao comandante da equipe? Perfeito. Olha, sempre, a priori, a conversa é confidencial. Nada daquilo que é conversado entre eu e o atleta vai para a comissão técnica, vai para o treinador, sem que haja a permissão do atleta. Eu só quebro essa regra, e profissionalmente falando, é possível fazer isso, em duas circunstâncias. Primeiro, se o atleta vai colocar a vida dele em risco, e segundo, se o atleta vai colocar a vida de outras pessoas em risco.
Fora essas duas circunstâncias, eu só posso passar para o treinador aquilo que o atleta me permite passar. Agora, é importante dizer que a gente sempre trabalha para construir um nível de confiança tal que o atleta, na maior parte das vezes, sempre permite que haja esse tipo de tráfico de informações. É óbvio que, na minha opinião, o melhor dos mundos seria sempre a gente fazer assim, trabalhar para que o atleta se sinta confiante o suficiente para que o trânsito das informações chegue até a comissão técnica. Caso contrário, sem consentimento, jamais. Porque senão eu vou quebrar a confiança do trabalho com ele também. E eu trabalhei com um atleta que foi revelação na base do Palmeiras, e ele abominava o trabalho psicológico, porque ele disse que a comissão técnica fazia tanta pressão em cima do profissional que o profissional passava as informações sem que ele permitisse para a comissão técnica. Quebrou a confiança, esquece, você não vai conseguir mais desenvolver o trabalho com essa pessoa. Sobre essa pressão que você citou há pouco, recentemente a ginasta Simone Biles, uma das maiores de todos os tempos norte-americana, durante os Jogos Olímpicos de Tóquio, se retirou durante a final da equipe e antes dos eventos finais individuais de salto, barras paralelas e exercícios de solo. A tenista Naomi Osaka abandonou Roland Garros, uma das competições de tênis mais importantes, e abordou também a questão da saúde mental. O surfista Gabriel Medina, que já foi campeão mundial, já parou a carreira também para cuidar da saúde mental. A nadadora Ana Marcela Cunha rompeu com o treinador também para cuidar da saúde mental. Jean, citei aqui 4 esportistas de áreas diferentes, de elite, e todos eles falaram sobre saúde mental, sobre pausas na carreira, abandonos. Que avaliação que você faz do que acontece e dessa exigência? A gente está hoje dentro de uma perspectiva social diferente daquela que nós tínhamos há 20, 30 anos atrás. Eu vou falar por mim, né? Eu tenho um trabalho geracional também que eu faço, tanto no ambiente corporativo quanto no esportivo, que é a de entender principalmente o papel do treinador. Geralmente hoje aqueles que estão em mais destaque são da geração X ou da geração Boomer. Eu sou da geração X porque há um conflito em relação aos millennials, que é a maior parte dos atletas, e a geração Z que está chegando aí. E por que eu estou trazendo o contexto geracional para responder a sua pergunta? Na minha geração, a gente passava o trator por cima de tudo, inclusive da saúde mental, em nome do trabalho, em nome da performance, em nome do desempenho, e, obviamente, a gente tinha que colher tudo isso depois lá na frente. Essa geração, eu acho fantástico isso, quando a gente fala de millennials, quando a gente fala de geração Z, quando a gente fala de geração alfa, hoje 5 gerações trabalhando juntas dentro, por exemplo, de uma empresa, e hoje o clube não é diferente também. Eles trazem uma perspectiva que é a seguinte: eu sou um atleta ou eu estou um atleta? Se eu estou um atleta e hoje não me sinto bem para estar um atleta de alto desempenho, de alto nível, por conta da minha questão emocional, eu, atleta como um todo, vou estopar a minha carreira neste momento, porque não faz sentido nenhum para mim continuar desse jeito. Não faz sentido nenhum para o Gabriel estar surfando uma onda, chegar em casa sozinho e chorar. Não faz sentido nenhum para nenhum atleta esconder isso. E, cara, eu bato palma para esses atletas. Eu acho que é fundamental, eu tenho absoluta certeza que é fundamental esse tipo de posicionamento. Não se brinca com a saúde mental. O atleta não tem um botãozinho que ele vira lá off e on quando ele vai para a onda, quando ele vai para a quadra e quando ele está em casa. Eu já ouvi de esposa de atleta com o qual eu trabalho dizer assim: ele estava em campo, fazia o gol, sorria
tinha lá 30, 40 mil pessoas gritando o nome dele, a hora que ele chegava em casa, ou ele se debruçava para chorar, ou ele se apegava no álcool. Vale a pena esconder isso? A geração de hoje prova que não. Ótimo, isso é uma boa notícia. Então quer dizer que no passado existia essa pressão também, só que muitas vezes o atleta ficava calado ou não sabia o que estava acontecendo e não conseguia externar. E essa geração não, ela está um pouco mais aberta, não como deveria, mas falando um pouco mais. Perfeito, e graças a Deus que está assim, cara, graças a Deus que está assim. Porque a pressão sempre existiu e não faz sentido nenhum se você está em determinado momento que você está sucumbindo à pressão, você continuar, não, tira o pé do acelerador. Ô Jean, o que é mais difícil para este profissional trabalhar nesse ambiente esportivo ou do futebol? Qual que é o maior obstáculo que você enfrenta ou que você já enfrentou? É entender, no caso, não eu, mas quem está à frente da equipe, que o profissional que vem para trabalhar com análise comportamental, que vem para trabalhar com psicologia esportiva, ele não está ali para querer competir com o trabalho do treinador. Ele está ali para ser mais uma engrenagem no trabalho do treinador. Por isso que eu tenho hoje um trabalho muito forte que eu já desenvolvo há alguns anos com o Ricardo Catalá, que subiu o Mirassol para a Série B do Campeonato Brasileiro. Está lá lutando agora com o Remo, pegou uma baita de uma situação difícil do Remo com 6 jogos sem ganhar e está tentando sair ali da zona de rebaixamento. E o trabalho que eu desenvolvo com o Catalá é o seguinte, eu sou mais uma engrenagem. Eu não vou chegar na coletiva e falar assim, vocês viram a performance do fulano de tal? Sou eu aqui que estou trabalhando o mental dele. Até porque eu acredito que os treinadores de futebol hoje, eles têm esse receio, porque de fato tem alguns profissionais que adotam uma postura inadequada. Tem gente que cura até câncer hoje, pelo amor de Deus. E não é esse o caminho. O caminho é você ser mais uma engrenagem. Tem lá o profissional que faz a análise de performance da fisiologia, o outro que faz análise de performance da área técnica, o outro que faz análise de performance da área tática, e tem o Jean e tantos outros profissionais que fazem análise da performance comportamental. Somos só uma engrenagenzinha. Falta os treinadores enxergarem isso e não ficarem reticentes de que esse profissional vai acabar assumindo a responsabilidade se o time deu uma guinada ou não. Ótimo, ótimo. Pegando o gancho quando você disse dessa relação do jogador que às vezes acontece com o álcool. A gente sabe que os atletas vivem um ambiente de pressão, muitas cobranças de torcida, de imprensa, de familiares, a própria cobrança do atleta. Sem uma rede de apoio, pode ser uma porta de entrada para sintomas depressivos, para ansiedade, pânico, vícios e até outros transtornos, Jean? A gente tem observado aí, o que chega até nós de maneira mais latente é aquilo que acaba chamando mais a atenção, né? Como, por exemplo, um Brenner que estava lá na Alemanha e botou fogo na casa, como teve recentemente, agora não me vem à mente o nome do atleta, um atleta do Grêmio, que acabou sendo pego numa rodoviária sozinho, porque deu um branco na cabeça dele, e aí perguntaram o que está acontecendo, ele, rapaz, não sei o que está acontecendo, não sei o que eu estou fazendo aqui na rodoviária, e tiveram que ir lá resgatar o garoto na rodoviária. Atletas que se envolvem com álcool, atletas que se envolvem com drogas, e tudo isso porque a gente não está predisposto ainda no futebol brasileiro. Assim, eu estou generalizando, mas óbvio que existem as suas ilhas, mas infelizmente é a exceção. Não estamos ainda abertos a entender que essa pessoa que está sendo submetida a um estresse, uma pressão muito grande, precisa desse tipo de apoio. Nas empresas já está mais fácil. Por exemplo, um CEO. Cara, quanta pressão um CEO não recebe?
E o CEO hoje tem essa rede de apoio, seja com um mentor, seja com coaching, seja com um psicólogo, ele tem essa rede de apoio. E o atleta precisa ter essa rede de apoio. E eu não me furto nunca a estar aqui com vocês, com o Gabriel, a estar com o Riva, a estar com o Olivério, a estar, enfim, na mídia de uma maneira geral, porque eu estou utilizando esse espaço justamente para a gente começar a fazer uma reflexão mais madura a respeito do papel do treinamento mental dentro do esporte brasileiro, de uma maneira geral, e no futebol mais especificamente. Vai ser bom para o atleta, vai ser bom para o clube, e inclusive a gente está trabalhando hoje com uma análise de, eu não consigo encontrar agora como que a gente traduziria isso para o português, mas o match, né? O casamento que existe entre a forma de enxergar o jogo do treinador e a forma de enxergar o jogo do atleta. Hoje já tem alguns treinadores de futebol que antes de contratar o atleta, ele fala assim, Jean, pede para esse atleta responder o questionário de match cultural para ver se a minha cultura de jogo bate com a dele. Porque antes funcionava como? O cara está performando na outra equipe, beleza? Ah, ele custa X milhões. Ok, está dentro do nosso orçamento. Mas será que vai dar match entre a minha cultura de jogo e a cultura de jogo do atleta? Eu não estou falando aqui de cultura no sentido de conhecimento, não. É visão de jogo, tá? Então a gente já tem essa ferramenta hoje, Gabriel. Que é a ferramenta que algumas empresas já utilizam e que o esporte está começando a utilizar hoje. Eu tenho um exemplo de uma empresa que não utilizou a ferramenta de match cultural, contratou um CEO. O CEO ganhou uma luva de R$800 mil. No terceiro mês, teve que desfazer, e a luva não tem volta, teve que desfazer o contrato, porque não deu match de cultura. Né? Até mesmo, por exemplo, existem alguns programas que, se você for fazer, não dá tanto match assim. Porque a visão de cultura daquele programa não coincide com a sua visão de cultura. E a gente precisa também entender isso. Sobre esta ferramenta que você está falando, sobre o perfil do atleta, questão de cultura. O que ele faz fora de campo? Aquele que sai da concentração, vai para balada, ou se envolve em polêmica no relacionamento, é famoso, vira e mexe, tem notícia sobre ele. Mas ele tem rendimento em campo. Isso importa para este profissional que está cuidando da saúde mental do atleta e do grupo? Claro que importa, porque esse atleta, por mais que ele esteja rendendo dentro de campo, existe ali um componente fisiológico que uma hora vai gritar, existe um componente psicológico que é o seguinte, ele tem que entender, o atleta precisa entender que uma vez que ele está nessa profissão, ele, quando tem a sua imagem associada a um determinado produto, quando tem a sua imagem associada a um determinado clube, não dá para você tirar essa imagem que ele está passando fora de campo em relação à associação com o clube, em relação à associação com o produto, em relação à associação com a empresa. Então, o trabalho do analista comportamental, ele mostra para esse atleta também um tipo de trabalho que todos nós deveríamos fazer, que é o de autoconhecimento. Você se autoconhece a ponto de saber aonde que você vai escorregar na maionese fora de campo e vai acabar gerando uma repercussão negativa da associação da sua imagem com o clube, com o produto e com outras empresas. Porque muitas vezes, Gabriel, o atleta ele não se preocupa com isso porque ele não chega nesse nível de reflexão. Ele não chega no fundo da camada da cebola. Ele fica só na superfície. E aí precisa de alguém para ajudá-lo a chegar nesse nível de reflexão, que é algo que na Europa a gente já tem. Poucas pessoas sabem disso. Poucas pessoas sabem do que eu vou falar para você agora. Por que que a Liga Inglesa busca os atletas cada vez mais cedo no Brasil? Eu vou responder para você. É porque é mais fácil de moldá-lo
do ponto de vista comportamental quando ele vai com 16 anos de idade. Porque quando ele vai aos seus 20, 21, é mais difícil. E por que eles pegam um atleta com 16 anos para moldá-lo lá? Porque a gente não faz esse tipo de trabalho aqui no Brasil. E muitas vezes a gente escuta, né, que o clube está monitorando, está conversando com as pessoas que estão em volta deste atleta, faz parte desta ferramenta que você está falando, né, para ver se ele se encaixa. Não é só o futebol que é analisado, é se ele vai conseguir performar dentro daquele estilo que tem o clube. Perfeito. Cara, o atleta, ele é um profissional como qualquer outro, como eu, como você. Por que a gente toma um pouco de cuidado com o que a gente coloca nas nossas mídias sociais? Porque vai associar o nosso trabalho, inevitavelmente vai associar o nosso trabalho. E quantos gestores bons eu já não tive a oportunidade de alertar para esse processo de autoconhecimento, porque estavam correndo o risco de serem demitidos por achar que a vida fora não necessariamente deve ser associada à vida do trabalho. E esse feedback do atleta é importante para você e ele acontece? A sua pergunta é no sentido, tenta me explicar melhor para ela, o feedback do atleta... Quando você realiza o trabalho com ele, após essa performance, após um jogo, esse feedback do que ele conta para você depois, ele é importante? É fundamental. E aí eu volto na questão da confiança, né? E a gente vai ficando com o cabelo um pouco mais grisalho e a gente vai percebendo que não necessariamente a primeira resposta que ele dá no feedback é o que de fato ele está pensando ou o que ele está sentindo. E aí a gente vai aprofundando a técnica de diálogo até que ele chega de fato em qual é o feedback verdadeiro que ele precisa passar para a gente, né? Ótimo. Jean Schiavinato, muito obrigado pela aula que você deu aqui pra gente. Tenho certeza que foi de grande valia para o nosso público, contando as curiosidades, falando sobre saúde mental dos atletas, que muitas vezes é muito distante do público, assiste só pela televisão, e humanizar também aquilo que o atleta passa no dia a dia, questão de treinamento, quanto é difícil, quanto que a gente não sabe do que acontece e muitas vezes só cobra resultado. Então é muito importante os casos, os exemplos que você passou aqui pra gente. Já faço o convite aqui para uma próxima oportunidade para você retornar aqui no nosso programa, porque esse assunto é muito importante e certamente este ano a gente vai continuar falando sobre saúde mental e fica aberto aí para suas considerações finais. Gabriel, eu que agradeço. E, cara, você não sabe o quanto que eu fico feliz de ter... Porque, inevitavelmente, desculpa, cara, mas eu estava respondendo aqui e estava fazendo uma análise comportamental sua. O quanto eu fico feliz de ver a sua felicidade em trazer essa informação para o seu público, né? Quiçá a gente possa criar aí uma corrente bacana do bem e outros profissionais da área da comunicação sentir, sabe, essa coisa legal que dá para ver em você aí, de estar levando uma informação que é relevante para o seu público. Porque vamos imaginar que no seu público tenha um pai que tem um menino que está jogando futebol e está se despontando. Cara, a gente já está ajudando ele. Vamos imaginar que tem um atleta amador, que não é de alta performance, não vive disso, mas vai ter uma competição de bike no final de semana e está assistindo a gente aqui. Pô, estamos impactando ele positivamente também. Então, fico muito feliz desse espaço que você abriu para mim aqui hoje, viu? Eu fico feliz de ter me saído bem nessa análise aí que você realizou. Consegui passar, então, a minha animação, porque realmente foi muito boa a entrevista. Então, a gente sempre fica bastante empenhado. Com louvor, Gabriel. Passou com louvor. Ótimo. Muito obrigado. Agradecendo a participação do Jean. Um abraço. Abraço. Até a próxima. Agora, 11 horas mais 50 minutos. A gente segue ao vivo aqui com o nosso Câmara Total. E olha só, hein? O Instituto Paulo Freire, organização da sociedade civil sem fins lucrativos, que trabalha desde 2008 com crianças, adolescentes, com a idade de 6 a 14 anos, em diversas oficinas, os afastando das ruas. E recebeu doação de livros e até de cinema, viu? Então, para nos contar esta novidade, o trabalho que é realizado,
aciona a repórter Ana Paula, que tem as informações. Seja bem-vinda e olá, Ana. Olá, Gabriel. Olá a todos que acompanham o Câmara Total. É isso mesmo, Gabriel. A instituição recebeu a doação de 100 livros infanto-juvenil, além de muitos outros equipamentos. E quem vai contar toda essa novidade para a gente é o Paulo Antônio de Almeida, que ele é coordenador técnico aqui do Instituto Paulo Freire. Eu quero agradecer, Paulo, a sua participação ao vivo aqui conosco no Câmara Total. O agradecimento é nosso, Ana Paula, Gabriel, por esta oportunidade de poder registrar esse momento tão importante para o Instituto Paulo Freire. Estamos sendo contemplados aqui com o Cine Baú, com a doação dessa literatura infanto-juvenil, 100 obras, mas além disso toda uma estrutura de teatro, de fantoches, DVD e ainda CD, e toda uma estrutura também de fazer a apresentação para as crianças, como treinamento que vamos receber daqui a pouco, a capacitação, por parte do Cine Baú. Então, para o Instituto Paulo Freire, é uma doação fundamental que vai nos ajudar nessa nossa missão de preparar essas crianças que nós entendemos que é o futuro do nosso país e que precisa muito do nosso investimento. Então, a nossa gratidão, em nome do Instituto Paulo Freire, dos nossos diretores, ao Cine Baú, por lembrar e contemplar o Instituto Paulo Freire nesse projeto tão importante. Paulo, como você falou, né, além dos livros, foram muitos equipamentos de cinema, brinquedos. Como que é para vocês do Instituto e também para as crianças receber todo esse material? Isso vem completar, Ana Paula, porque nós não temos as estruturas completas que a gente precisa para contemplar a necessidade das nossas crianças. Então isso completa aí muito. A nossa força de interagir com eles é aumentada quando nós temos os equipamentos, temos essas obras todas, que muitas vezes nos falta recurso e até mesmo falta a capacitação para fazer o uso desses equipamentos. Por isso, é fundamental. Esse trabalho vai ser enriquecido e muito com essa doação do Cine Baú. Paulo, vamos falar um pouquinho agora sobre o trabalho que é feito aqui na instituição. Quantas crianças são atendidas? O Instituto atende hoje 210 crianças em contraturno escolar. Obviamente, elas têm que primeiro frequentar as suas escolas e no tempo livre que elas têm, elas vêm para a instituição. Aqui nós completamos com atividade física, de esporte, especificamente nós trabalhamos com futebol, trabalhamos com voleibol, atletismo e ainda a parte de informática e as atividades de literatura. Isso é a base do nosso trabalho. Obviamente que a gente tenta fazer com essa parte de informática uma inserção para cursos profissionalizantes. E com essa literatura, eles também passam agora a ter uma desenvoltura na leitura e interpretação de texto, que isso é fundamental, além de estar desenvolvendo também a sua criatividade que a literatura permite. Quando você lê, você desenvolve a sua percepção. Por isso é muito importante esse trabalho. O Instituto faz isso já há 15 anos nesse local. Nós vimos esse bairro crescer, desenvolver, e o Instituto, juntamente com o bairro, cresceu. E ainda temos, para você ter uma ideia, mais de 400 crianças que a gente não consegue atender por não termos a estrutura necessária para isso. Ia perguntar isso para você. Qual a importância desse trabalho ser feito aqui para essa comunidade? Essa comunidade em si, ela tem muita carência de equipamento público que possa atender às suas necessidades. A importância desse trabalho vai sair daqui, ela vai chegar nas casas, até porque essas crianças levam, fazem a leitura, envolvem os seus pais e trazem de volta. Esse é o nosso mecanismo de trabalho. A gente permite essa troca, que essa troca também fomenta a responsabilidade da criança. Ela sabe que ela está com um produto ali que vai servir para outro e que ela tem que fazer a devolução. Nesse momento que ela vai para casa, envolve um pai, envolve uma mãe. Então, toda a comunidade, de certa forma, está participando do projeto do Instituto Paulo Freire. E nós conversamos um pouquinho antes com as crianças aqui do Instituto para saber o que elas acharam dessa iniciativa. Confira. Luciane, como que é para você estar recebendo todos esses presentes, esses livros? Uma maravilha, porque eu gosto muito de ler, e principalmente de conto infantil, que tem alguns livros que eu gostaria de ler, mas minha família não tem condições de comprar coisas, assim, pra gente ler, e eu tô muito feliz que tem, assim, eu vou poder ler a qualquer hora, a qualquer momento. Tô muito feliz por ter entregado isso pra gente. Como que foi pra você estar recebendo todos esses livros? Do que você mais gostou?
Eu gostei dos jogos porque eu gosto bastante de jogar e também eu gosto bastante de ler. Eu achei uns livros muito interessantes e eu queria agradecer vocês darem essas coisas aqui pro Instituto, porque eu tô muito grata. Ficou feliz? Fiquei muito. Jean, como que foi para você receber todos esses presentes? Do que você mais gostou? Isso pra mim eu gosto de ler bastante e como eu tenho vários livros em casa, eu posso ler demais. Aí esses presentes eu gostei demais porque eu gosto muito de jogar e os brinquedos que você nos deu é bacana. Você gostou mais dos brinquedos, então? Sim, de tudo. Robert, você gostou de receber todo esse material, ter mais acesso aos livros, cinema? Eu amei, eu adorei. Em casa eu não tenho tantas condições de ter livros para ler. Aqui eu posso chegar aqui, pegar um livro, ler. Tem bastante livro de ficção e eu gostei. E tem bastante jogos novos. Você gostou do que mais, assim? Dos jogos. Por quê? Porque eu brinco com meus amigos, divirto. A gente sabe que dar acesso à arte, à leitura, ao cinema é muito importante para o desenvolvimento das crianças. E eu vou conversar agora sobre o projeto Cine Baú com o Ayrton Silva, que ele é representante desse projeto maravilhoso. Ayrton, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui conosco na programação da TV Câmara Campinas. Eu que agradeço, Ana Paula. É um grande prazer estar aqui, representando o Cine Baú aqui na escola, aqui na instituição. O que é esse projeto Cine Baú? Qual que é o objetivo dele? O Cine Baú, ele é realizado pelo Instituto Eco. Nós somos uma entidade aqui de Campinas e temos o objetivo de fomentar um pouco mais, não a cultura, porque todo mundo tem a sua cultura, cada sociedade tem a sua cultura, mas fomentar a cultura através da leitura, através da educação. Por isso, ele vem trazendo 100 livros físicos, mais 150 audiobooks, mais 60 livros para que elas possam também assistir. Ou seja, isso tudo num baú que pode ser móvel, se movimentar pelas salas. Então, ele atende a instituição não só num ambiente só, mas em todos os ambientes que eles quiserem fomentar ou carregar esse equipamento. Ele é itinerante, então, ele é bem itinerante bacana. Dentro da instituição. E também ele tem um projetor. Então ele traz mais 100 DVDs para que as crianças possam assistir filmes e se inteirar, assistir documentários e tudo isso voltado para um público infanto-juvenil. Qual que é a importância desse projeto que também tem um alcance nacional, não é isso, Ayrton? Sim, aqui em Campinas, ele está sendo patrocinado pela Miracema, mas ele tem acontecido em vários estados do Brasil e vai atingir mais de 60 instituições e escolas públicas e ONGs. Então, a importância dele é que, assim, muitas escolas não têm esse material, muitas instituições não têm acesso, não têm condições de adquirir esse tipo de equipamento. Então, pensando nisso, nós selecionamos comunidades que realmente necessitam e fizemos essa doação de todo esse equipamento de livros, DVDs, projetor, tela para projeção, porque não basta só ter o projetor, tem que ter uma tela também para projetar isso, um home theater para que possa também ter um som que seja agradável e que possa atender numa quantidade maior de pessoas, e também livros em braille para atender crianças que necessitam, que têm dificuldade visual. Então tem o tablet com os audiobooks para aquelas que têm também essa dificuldade. Ayrton, como que é feita depois a capacitação dos professores? Para que ela serve? Como que funciona? Isso, porque além de todo o material, nós acreditamos que a leitura ela é fundamental para o desenvolvimento da criança. Só que a leitura por si só, às vezes fica, dependendo de como ela é incentivada a ler, ela perde a vontade. Para isso, nós criamos uma oficina, onde nós temos uma mestra, pedagoga, que vai estar orientando os professores com todo um material lúdico para fazer contação de história. Então, através da contação de história, ela ensina os professores a contar uma história para as crianças através da leitura. Então, vem fantoche, dedoche,
Vem aventais, chapéus e vários outros materiais que elas podem estar utilizando para contar essas histórias. Muito bacana, né, Ayrton, essa iniciativa desse projeto, não é mesmo? Muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Eu que agradeço, Ana Paula. Até mais. E o mais bacana é que essa entrega desses brinquedos, desses presentes, livros, ela vai ser feita também em outras instituições e em 3 escolas públicas aqui de Campinas. Eu volto com você, Gabriel. Muito obrigado, Ana Paula, diretamente do Jardim Monte Cristo, por todas as informações com este projeto muito bacana, né? Agora com o cinema, com essa interação, escutando também, né, as crianças, falando da importância da leitura. Isso é fundamental. Quero agradecer, então, todo mundo que participou aqui do nosso Câmara Total. 12h mais 1 minuto, hora das notícias da Metrópole de Campinas. 3 informações importantes, hein? A primeira: Bosque Interativo, aquela atividade de educação ambiental que é organizada por profissionais do Bosque do Jequitibás, vai ter uma edição neste sábado, amanhã, dia 29, das 9 horas da manhã às 4 horas da tarde, lá no estacionamento, tá? Fica ao lado daquela parte externa do parque. É um evento gratuito, aberto a pessoas de todas as idades, não precisa fazer inscrição, viu? Essa atividade ambiental costuma ser feita mensalmente lá na Praça do Chafariz, mas vai ser na área externa, porque o parque está sendo feito o manejo das árvores. Durante este trabalho, o bosque fica fechado ao público. Alguns animais, como serpente, dragão barbudo, bicho-pau, entre outros, vão ser levados aí para o lado de fora e, mais uma vez, o público pode interagir com alguns animais sobre o meio ambiente. Estacionamento do Bosque do Jequitibás fica na entrada do parque, na rua Coronel Quirino, número 2, no Bosque. Mais uma notícia aqui da Metrópole de Campinas. Neste sábado, a partir das 9 horas da manhã, acontece no Parcão do Jardim Nova Europa o Arraiá Pet, hein? Tem desfile de pets, decoração, feira de adoção. Geralmente a gente tem o bingo, né? Lá vai ter o bingoal e outras atrações. A iniciativa é da Sociedade Amigos de Bairro do Nova Europa e o Parcão fica na Rua Santos, esquina ali com a São José do Rio Preto e a Avenida Santa Bárbara do Rio Pardo. Então, mais um evento bacana, hein? E para a gente poder encerrar as notícias da Metrópole de Campinas, a Sanasa realiza neste domingo, dia 30, uma obra que vai interligar redes de água no Jardim Santa Lúcia. Então, para que esse serviço seja executado, vai ser necessário interromper o fornecimento de água das 6 horas da manhã às 5 horas da tarde. Interrupção vai atingir os imóveis localizados entre as avenidas Presidente Juscelino Kubitschek, Carlos Lacerda, Rodovia Anhanguera, Rua Piracicaba e Avenida das Amoreiras. Então, se você é morador dessas áreas que eu citei há pouco, faça a reserva de água amanhã no sábado, para você não ter problema, então, no domingo. Hora das notícias aqui do Legislativo, porque ontem foi a retirada das doações que foram depositadas aqui na Câmara para a campanha do agasalho. Com essa segunda remessa, a Câmara arrecadou 105 quilos de roupas. A Câmara Municipal de Campinas entregou a última remessa de doações recebidas no prédio do Legislativo para a campanha do Agasalho 2023, realizada pela Prefeitura de Campinas. Desta vez, foram entregues à Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, centenas de peças que foram doadas. O presidente do Legislativo, o vereador Luiz Rossini, comentou sobre a arrecadação deste ano. Primeiro, assim, surpreendeu, né, o volume de doações que a Câmara recebeu, seja dos servidores da casa, dos vereadores e da população. Aqui foi um ponto de arrecadação e nas vezes anteriores a gente teve até que antecipar a retirada pela quantidade e pela rapidez com que as pessoas responderam ao chamado, né, para a doação.
Eu tenho certeza que aquilo que já foi entregue no passado, principalmente naquele período que houve um frio mais intenso, ajudou muito a socorrer aquelas pessoas em situação de rua ou famílias em vulnerabilidade para suportar aquele período de frio, de inverno. A campanha vai até o dia 31. Felizmente a temperatura está ficando mais amena, mas obviamente essas doações elas têm a finalidade, independente do frio intenso, de agasalhar as famílias que precisam. Né? Em meados de junho, em virtude da intensa frente fria que atingiu a região, a Câmara já havia antecipado uma remessa de doações com mais de 100 quilos de roupas, que foram distribuídas às pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, em nome da Câmara Municipal de Campinas e todos os vereadores, nós queremos reiterar o nosso agradecimento, a profunda gratidão de Campinas, né? Para as pessoas que mostraram esse espírito de solidariedade e fizeram doações para ajudar aquelas famílias que precisavam e continuam precisando, né? E a Câmara vai estar sempre presente, dizendo sim a essas campanhas. O tema da campanha desse ano foi Quanto mais amor, mais calor. E o campineiro fez jus à sua fama de acolhedor. Campinas completou 249 anos e a gente pode ver ao longo da história que esse espírito solidário, acolhedor, né, é uma característica do povo de Campinas. E ela se torna real nesses momentos. Então, agradecer ao povo campineiro por essa característica que é importante, né, ser, além de acolhedora, solidária. População, ó, nota 10. O vereador Edivaldo Cabelo, que esteve presente na entrega das doações, reforçou a parceria da casa com ações de cunho social. Essa parceria da Câmara aí, eu estou chegando agora ao mandato, não peguei o início dela, mas pelo volume que eu pude acompanhar aí, eu quero parabenizar a generosidade do povo campineiro, porque nós sabemos realmente a importância. Nós já desenvolvemos alguns trabalhos sociais e sabemos da importância da contribuição, porque haja visto o número de moradores de rua hoje, até mesmo usuários, que não têm a menor condição. E essa campanha é fundamental para agasalhar todo esse pessoal que não tem um teto, e não só quem está, mas muitas entidades também que precisam de um donativo via executivo. E a Câmara Municipal de Campinas tem feito muito bem esse trabalho aí na parte social. Campanha do agasalho que vai até o dia 31 de julho, então ainda dá tempo. Se você não enviou uma coberta, uma roupa que você tem na sua residência, que você possa fazer essa doação, faça, porque nós ainda estamos no inverno, a temperatura ainda pode cair e você vai ajudar quem está em situação de vulnerabilidade. 12:00 mais 8 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo e ontem, no dia do motociclista, a Câmara sediou um encontro que discutiu a manutenção das motos. No Dia do Motociclista, a Câmara Municipal sediou um evento que trouxe especialistas para falar sobre as oportunidades profissionais do setor de manutenção de motos da região metropolitana de Campinas, a RMC. A palestra da iniciativa do vereador Felipe Marquesi foi realizada no plenário da Casa de Leis e teve como público-alvo os empreendedores da área. E um dia de festa, né, para eles, que comemora o Dia do Motociclista, com certeza tem tudo a ver com o dia de hoje e com certeza será uma palestra de muito proveito para todos. Para o vereador, além de marcar a data comemorativa, o evento foi uma oportunidade de aprendizado. No total, 160 profissionais passaram pela capacitação. E abre a mente, né, das pessoas para o empreendedorismo, para poder aí capacitar e ensinar na parte também deles, quem sabe futuramente abrirem suas lojas, trabalharem mesmo na área da manutenção, de todas as áreas técnicas que exigem, né, nessa questão aí das motocicletas. Então, com certeza,
vai ao encontro, né, dos nossos munícipes, da nossa cidade, e tem todo o nosso apoio. O Brasil já conta com uma frota de 31 milhões de motocicletas. Por isso, a necessidade de oferecer esse preparo aos empreendedores do ramo. A gente sente que no mercado, né, tem muita deficiência relacionada à mão de obra, né? Então essa palestra, esse treinamento que a gente vai fazer é para ajudar na capacitação dos veículos de injeção eletrônica, elétrica, e comentar um pouco também sobre os veículos elétricos que estão chegando aí na parte das motocicletas, né? Juntar as pessoas que vivem da moto, vivem dessa profissão, e de repente às vezes não tem a oportunidade de ter um treinamento, uma palestra, algo mais específico, conseguir trazer todos eles para fazer essa capacitação aqui hoje, né? Os especialistas destacaram a importância da capacitação para o crescimento de pequenos negócios, do incentivo às mulheres mecânicas e ainda compartilharam experiências profissionais. São muito empreendedores pequenos aqui, eles entendendo um pouquinho mais das chaves de negócio, comercialização, facilita a venda, a reposição, o sell-out da mercadoria, né? Faz a roda girar em todo o circuito, em toda a cadeia. A gente tem muita dificuldade de trazer mulheres para o ramo da mecânica, né? Muitos tabus, muitos paradigmas a ser quebrado. Então, quanto mais conhecimento a gente conseguir passar, é até melhor. Vai falar sobre empreendimento de oficina, gestão de oficina. Então, a oportunidade é legal para o pessoal conhecer e também colocar em prática aí nas oficinas um modo bem legal. Consegui me desenvolver tanto na parte técnica quanto na parte pedagógica, né? Falar um pouco mais sobre o conhecimento técnico, como que a gente pode deixar aí o motociclismo mais seguro para todas as partes, né? Principalmente o motociclista. Hora de Câmara nas ruas, porque o Centro de Saúde do bairro Jardim São Vicente, que está em obras há mais de 3 anos, deve ser entregue. E por isso, o vereador Cecílio Santos se mostrou preocupado se o local vai contar com uma equipe médica suficiente para dar conta da demanda. Confira a partir de agora. O vereador Cecílio Santos solicitou à Prefeitura, através de requerimento, informações sobre o dimensionamento das equipes para o Centro de Saúde do Jardim São Vicente, a partir do último censo populacional. Nós estamos preocupados porque a construção está andando, está finalizando, o que é muito bom. Agora a nossa preocupação volta-se para a equipe que vai vir para esta unidade e atender a população. É uma unidade que está retornando para o bairro, que a unidade que atendia aqui a população precisou ser desativada em função de problemas estruturais do prédio, mas agora que está resolvida a questão do prédio, nossa preocupação é que a equipe que venha para cá seja uma equipe completa que possa atender adequadamente a população aqui do bairro e da região. O parlamentar já protocolou vários documentos solicitando informações sobre o término das obras do Centro de Saúde, que já dura mais de 3 anos. Nesse período, fez várias visitas para acompanhar o andamento. Os funcionários do antigo centro devem retornar para o novo prédio. Certamente é a mesma equipe que retorna. O que a gente pede é que tenha um incremento, até porque a população vai aumentando, não é? E olhando para o entorno aqui, são muitos bairros que são atendidos nessa unidade. Então, há uma expectativa da população, dos conselheiros, que retornando o atendimento aqui, naturalmente a demanda também aumenta. Por isso, a necessidade de uma equipe que seja à altura para atender a população. O local vai contar com uma estrutura de quase 800 metros quadrados e teve um investimento superior a 4 milhões de reais. É uma estrutura nova, ampla, portanto, comporta uma equipe também ampla que dê conta de atender toda a população. E foi uma luta a construção, né? Teve vários embates, momentos que nós estivemos aqui junto com o Conselho. Quero parabenizar a atuação do Conselho local, os conselheiros sempre atuantes, acompanharam bem perto, portanto é uma construção que vai atender a necessidade do bairro, desde que tenha uma equipe também que consiga dar conta da demanda.
O prédio que funcionava anteriormente o centro de saúde há mais de 30 anos teve que ser demolido por conta de problemas na infraestrutura. Agora, os moradores esperam com boas expectativas a entrega dessa obra e com uma equipe de saúde completa. Olha, estamos muito ansiosos para que seja entregue logo essa obra. A gente está acompanhando de muito tempo. Antes ainda era uma outra unidade que teve que ser demolida porque apresentou problema na estrutura. E essa obra aqui, ela vai atender a população. É um desejo nosso muito antigo e estamos ansiosos esperando a entrega das autoridades da saúde para que a população possa usufruir da saúde que busca. A expectativa também de uma equipe aí completa, né? Sim, nós agora queremos que seja completada a equipe de médicos, enfermeiros e toda a equipe, né, para dar sustentação no segmento. Na verdade, a expectativa é enorme, né? Não só para mim, como para todos, né? Porque a gente tem vários idosos aqui na região, né, que realmente frequentam o Centro de Saúde de São Vicente e tem que pegar o ônibus e ir para o São Pedro, que realmente foi demolido. O centro de saúde antigo que teve que demolir para fazer esse novo. E eles não vejam a hora também, né, de ser inaugurado para eles frequentar, porque precisa, né? Eles têm que pegar ônibus, tem pessoas que é cadeirante, por isso que nós estamos aí no projeto aí, estamos atrás também de mais médico, né, e realmente ferramenta para eles trabalhar, porque não adianta você ter o salão, uma casa grande e não ter fogão e não ter material para você trabalhar, né? Que jeito que você vai cozinhar se não tiver um fogão? Então teria que ter o material para realmente os profissionais trabalharem. É a expectativa da gente aí, todos nós e todos os moradores do bairro São Vicente, Vila Formosa, São Gabriel, enfim, da região, né? Fim de semana de muito futebol, a gente começa falando sobre Copa do Mundo Feminina, porque amanhã é dia de todo mundo acordar cedinho, hein? 7 horas da manhã, porque a seleção brasileira enfrenta a França. Jogo difícil, você já veio na sua tela, é o principal desafio da nossa seleção nessa fase de grupos, é a reedição das oitavas de final da última Copa, em que a França venceu o Brasil por 2-1, eliminou a nossa seleção, então é a chance de dar o troco e já conseguir a classificação de forma antecipada. A treinadora Pia Sundhage não revelou a escalação, se vai entrar com a mesma formação da estreia, quando o Brasil goleou o Panamá por 4-0, se a Rainha Marta começa entre as titulares, mas é um jogão e claro que na segunda-feira a gente conta a história desta partida. Fim de semana também de Campeonato Brasileiro da Série B, também no sábado, mas um pouco mais tarde, às 5 horas, o Guarani vai a Florianópolis enfrentar o Avaí, você já vê aí na sua tela. Bugre está embalado, nos últimos 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate, está na 6ª colocação, a apenas 2 pontos do G4. O técnico Humberto Louser não pode contar com o volante Matheus Bueno e com o atacante Bruninho, ambos estão suspensos. Por outro lado, o zagueiro Valber, o volante Matheus Barbosa e o atacante Bruno José ficam à disposição. Duelo difícil, o Avaí está na zona de rebaixamento, está a 1 ponto de deixar essa situação, então o Bugre vai ter que tomar cuidado com esta partida. E no domingo, às 6 horas da tarde, é a Ponte Preta entrar em campo, recebe o Vitória aqui em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli. É a estreia do técnico Pintado à frente da equipe, ele que foi apresentado nesta semana, junto com o novo coordenador de futebol, o João Brigatti. E ele já vai ter que resolver o primeiro problema, porque o zagueiro Matheus Silva, expulso na última rodada, é desfalque. Edson e o Tomás brigam pela posição, o Edson pode começar a partida entre os titulares. Lembrando aí na classificação, Macaca é a 13ª colocada com 22 pontos e o Vitória é o líder da competição com 37 pontos. Então olha a dificuldade que é essa partida, viu? E claro que na segunda-feira a gente balança as redes, se houver gols, e claro, conta a história deste jogo.
Vamos continuar falando sobre esporte aqui no Câmara Total, mas agora é sobre skate, porque cresce cada vez mais aqui no Brasil essa modalidade e a campineira Ana Li sonha em disputar uma Olimpíada. E claro que a partir de agora, olha o esporte aí. Olha o esporte aí, hoje o nosso assunto é skate. Eu sou André Aranha e vocês já sabem, né? A gente sempre começa com uma curiosidade, bora! O skate chegou ao Brasil nos anos 60, primeiro no Rio de Janeiro. Provavelmente foi trazido por filhos de norte-americanos e pelos brasileiros que viajavam para os Estados Unidos na época, principalmente por aqueles que estavam começando a surfar no Brasil. É isso aí, pessoal. E a gente começa batendo um papo com a Ana Li, skatista, 16 anos. Tá mandando super bem. Você, inclusive, compete, né? Sim. Estou participando de competições como o PAM, que é a competição amadora. Estou fazendo parte do circuito paulista de skate também. Estamos nessa vida aí competindo. Como o skate entrou na sua vida? Cara, entrou um pouquinho depois das Olimpíadas, que eu vi um pessoal andando de skate na praça. Perguntei pra minha mãe, mãe, posso ter um skate? Ela falou, pode, e aí foi assim que eu entrei. E a fadinha te inspira ou não? Lógico, né? Todas as meninas do skate inspiram de alguma forma. E por falar em meninas do skate, como que tá o esporte entre vocês, as meninas? Olha, ainda é minoria, mas comparado antigamente aumentou muito. Pretende disputar uma Olimpíada, de repente? Lógico. A Olimpíada acho que é o máximo ali que a gente pretende. E agora para bater um papo com o Mário, porque o cara é professor, é locutor e é construtor. Tudo isso de skate. Parabéns, o skate é seu aqui, ó. Valeu, André. Manda bem pra caramba, né? Valeu, André, obrigado. Além de tudo isso que o André disse, eu sou atleta também, fiquei em 7º lugar em 2022 no Brasileiro, na minha categoria Old School, né? Acima de 40 anos. Então tem isso daí também. Cara, que legal essa pista de skate aqui no Taquaral, e você teve uma influência muito grande nisso tudo aqui, né? Desde o início, na verdade, né? Desde o início, criação do projeto, desenvolvimento das rampas, como que vai ser a altura, distância entre rampas, tudo isso a gente fez uma comissão de skatistas, a gente conversou e a gente definiu todos esses obstáculos para que o skatista mirim ande, para que o skatista iniciante ande, para que o skatista amador ande, e a gente consegue também receber os profissionais aqui, que a área é bem bacana. Para o pessoal que não conhece muito, né, sobre as regras, como é que é? Quem faz mais, não é? Enfim, como é que é? Como são as regras aí do skate? Conta pra gente. Bom, para falar de regras, André, é meio complicado no skate, que o skate é muito liberto, assim, é muito aberto, então não tem muita regra, né? Na verdade, assim, quando a gente tá num campeonato, num evento, o que a gente analisa como um juiz, como, né, a comissão técnica ali e tal? A gente analisa o estilo da manobra, a dificuldade, a criatividade do skatista, aí entra um pouco de rotação, parte técnica do próprio skatista, então isso tudo envolve. Então não vou dizer que existe uma regra, porque não existe. Então é livre. Então o cara pode ir lá, pegar o skate, colocar ali e dropar, que é uma manobra. Boa, boa. Como tá o skate no Brasil, Mário? Cara, o skate no Brasil tá muito além, cara. Tá muito além. A gente tá com atletas de ponta na categoria, na modalidade parque, na modalidade street, na mega rampa. Então, nossa, tá muito no freestyle também, que o pessoal tá resgatando aquele freestyle, né, que é andar de skate parado e tal, que é o começo, né, do skate. Então, os skatistas brasileiros estão muito bem colocados no mundo. Estão muito bem colocados. Masculino, feminino, nossa, tá, não vou nem falar nome. Parabéns, Mário. Valeu, obrigado, André.
Meu, e quem chamou super atenção aqui também foi esse garotinho, tem apenas 7 anos de idade, o Luan, sabe tudo e mais um pouco sobre skate. Como você aprendeu skate, Luan? Eu fui... Meu pai me colocou desde os 2 aninhos, então... Quantos anos? 2 aninhos. 2 aninhos o cara já andava de skate, é isso mesmo? Sim. Quase todo dia eu andava, só que meu pai, ele é um bom professor e ele é um bom pai. Que bom, é isso aí, isso é importante. O que você mais gosta de fazer no skate? Eu acho que eu gosto de mais treinar e também mais competir. O Luan falou do pai dele, claro que a gente vai entrevistar o João, que além de pai, é treinador do Luan. Cara, seu filho realmente tá mandando super bem. E é verdade, ele começou com 2 anos de idade? Isso, com 2 anos a gente já começou a treinar um pouco mais manobras, né? Mas ele já fica no skate desde os 11 meses, que ficou de pé, eu já coloquei ele em cima do skate, que eu sempre tive um skate lá, então ele já tem um contato com o skate desde bem pequeno. 11 meses, meu Deus do céu, e esse moleque vai chegar até onde, cara? Cara, a gente vai com calma, né? Eu não posso forçar também, né? Tem que ser uma coisa bem saudável, né? Não pode ter... Eu, principalmente, tenho minha filosofia de não ficar forçando os meus alunos, né? E ele, principalmente, que é o meu principal aluno. E vamos ver até onde vai, né? Isso aí, sem pressão, mas vai disputar a Olimpíada. Valeu e parabéns aí pelo filhão, cara. Parabéns pelo seu trabalho. Cara, eu que agradeço a oportunidade aí. E vocês também de estar aí dando um valor pro skate, né? Apesar de hoje tá tendo todo esse destaque, mas assim, eu ando de skate desde 96, então assim, na época a gente não teve esse incentivo que tá tendo hoje, então mas a gente agradece de coração aí essa parte que vocês estão fazendo aí de dar esse destaque que o skate merece. Olha o esporte aí! Fim de semana chegando e junto com ele muitos eventos, tem atração para todos os gostos e idades que você confere a partir de agora. Então fique com a nossa agenda cultural. Sexta-feira, dia de agenda cultural aqui na TV Câmara para você. E hoje eu estou na Sala dos Toninhos, região central de Campinas, para falar de um festival que vai ocupar toda a cidade, o Feverestival. E para isso eu vou falar com a Dandara, que é uma das produtoras dessa grande trupe, Teatro Nacional, Teatro Internacional. Dandara, a pergunta que não quer calar, por que o Feverestival esse ano será em julho? Luana, a pandemia da Covid-19, ela alterou muitos calendários ao redor do nosso país e com o nosso festival não foi diferente. Na nossa última edição, que foi em 2022, a gente não poderia ainda fazer em fevereiro, porque, de acordo com os protocolos da Covid-19, ainda não poderíamos fazer grandes lotações. Então a gente teve essa escolha, ou a gente fazia em julho ou não fazia. A gente já estava alguns anos sem o festival por conta da pandemia, então obviamente a gente escolheu por fazer e foi inesperadamente um sucesso. Fazer em julho gerou uma movimentação cultural na cidade que foi muito importante e a gente optou novamente esse ano fazer a programação em julho. Além de ter essa troca de datas para poder fazer o festival, depois da pandemia, como que vocês fizeram para retornar, juntar todo mundo para poder organizar as peças, os ensaios? Como que foi esse retorno para vocês que comandam um festival tão grande? A gente sempre comenta que mais difícil do que fazer um festival é a luta pela continuidade do festival, fazer com que ele sobreviva ano a ano, a cada edição. E esse pós-pandemia foi ainda mais desafiador para a gente fazer o festival, sobreviver e continuar aqui na cidade.
O festival é organizado por um núcleo gestor, né? São aproximadamente 7 produtores que organizam ele ao longo do ano. E durante a pré-produção do festival, 1 mês antes, 2 meses antes da edição acontecer, a gente tem um chamamento de equipe, né? São produtores parceiros que entram para fazer aquela edição especificamente. E são muitos inscritos? A cada edição também a gente faz um chamamento diferente, né? Então tem edição que a gente faz chamamentos nacionais, chamamentos estaduais. Nessa edição a gente fez um chamamento regional, então a gente abriu inscrições apenas para espetáculos da região metropolitana de Campinas. E os espetáculos que não são da região metropolitana de Campinas são espetáculos convidados, que aí foram convites direcionados para participar do festival. São 17 anos aí pela estrada, e qual que é a temática que vocês escolheram para esse ano? Esse ano o festival traz como temática Tecnologias para Sonhar, e o Núcleo Feverestival ele já traz como provocação, né, o próprio termo tecnologia. Geralmente quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa em aparelhos eletrônicos, bens de consumo, mas não é essa experiência que a gente quer trazer nessa temática. A gente entende tecnologia como um conjunto de saberes ancestrais. Então, nesse sentido, o que a gente quer perguntar, né, para o público, perguntar para os artistas que virão ocupar a nossa programação é quais são as suas tecnologias para sonhar. Quais são os meios que você busca os seus sonhos e que você também trabalha a manutenção, né, do ato de sonhar. Então essa é a temática desse ano. Todos os espetáculos que estão programados direta ou indiretamente para a gente se articulam com essa temática. E a gente espera também que a temática esteja presente no encontro entre público e artistas que compõem a programação. Trazer essa aproximação através do tema da tecnologia, inclusive toda a programação, o layout do site do Feverestival tá maravilhoso, com cores, com toda a programação. Vem muita gente do exterior esse ano? Esse ano a gente está com uma única programação internacional, que é um espetáculo solo, né, de um ator da Costa Rica. O festival, nas últimas edições, tem se pautado bastante em atrações da América Latina. Então, na nossa última edição, a gente teve um espetáculo da Argentina e esse ano a gente tem um espetáculo da Costa Rica. E como que vocês pretendem aí estar ocupando a cidade? A gente espera que a programação abrace a cidade de Campinas. A gente sempre fala que o festival ele não tem um dono, ele é da cidade. E essa programação foi feita com muito carinho em vários espaços da cidade. E a gente espera também que o público se sinta pertencido a essa edição. Quando a gente vai fazer pensa em uma peça de teatro, a gente sabe que tem toda uma preparação, tem toda uma metodologia e um tempo, tanto para se estruturar em questões de usar artigos, usar fantasias e roupas. Quanto tempo mais ou menos para poder organizar uma peça no centro da cidade? Como a gente trabalha dentro de um festival, né, então eu vou aumentar um pouquinho essa proporção. O festival, para acontecer, ele demora 1 ano, né? A gente que acontece em poucos dias, essa edição especificamente em 8 dias, mas 1 ano. E aí dentro desse macrocosmo a gente tem as produções dos espetáculos, das ações. E aí um espetáculo, né, varia bastante, né, de acordo com o espetáculo, mas geralmente 2 dias de montagem, 1 dia, depende mesmo da proposta do grupo. Ainda no Feverestival, na quarta-feira, dia 2 de agosto, às 8 da noite, na Sala dos Toninhos, não perca o espetáculo de animação da companhia Fios de Sombra, contando a história da Maria dos Céus, com os atores Lucas Rodrigues e Paloma Barreto. Paloma, você é solista nesse teatro de bonecos e é a segunda vez que você estreia no Feverestival. O que traz de novo pra gente? Bom, esse ano a gente vai trazer a Maria dos Céus, que é um espetáculo que levou 8 anos para ficar pronto. Então a gente começou lá em 2015 e conta a história de uma senhora que passa os seus dias regando uma árvore que já foi muito frondosa, muito bonita, mas que está morrendo por conta da seca. Então o objetivo dela nesse trabalho todo é sempre ali na esperança, olhar para o céu, esperar uma chuva, aguardar alguma coisa que possa segurar ali a vida da única companheira dela, que é essa árvore. Paloma, a sua companhia tem 13 anos de trajetória. Em que vocês se inspiraram para fazer a história da Maria do Céu?
É engraçado você perguntar, porque a gente se inspirou, tanto eu quanto o Lucas, né, que é o diretor da companhia, a gente se inspirou nas nossas avós. Então, a fisionomia da boneca, ela é muito parecida com as nossas avós, a gente usou isso. E também essa história de esperança, né? A gente fala um pouco da velhice, mas sem essa questão dramática de fim de vida, não, a gente fala disso, dela ter sempre uma esperança, sempre ali, até na última gota de água, ela mantém a esperança e segue a vida dela. Então o pessoal de casa vai se identificar? Ah, com certeza. Vai lembrar da avó. Se identificar e vai se emocionar. Vem cá, quanto tempo de duração? É 40 minutos. E você fica lá 40 minutos, como que é o trabalho com a mão, não cansa? Cansa. Eu faço toda uma preparação assim ao longo da vida, né? Eu não paro de fazer trabalhos para fortalecimento da musculatura. E antes da apresentação eu faço uma preparação e depois eu também faço acompanhamento com fisioterapeuta para sempre manter as mãos ali prontas para o trabalho. E tem classificação de idade? É livre para todas as idades e de criança até 80, 100 anos vai se apaixonar e se emocionar. Então faça o convite. Então queria convidar todo mundo para assistir o espetáculo Maria dos Céus, dia 2 de agosto, aqui na Sala dos Toninhos, às 20 horas. Muito obrigada, Paloma. Eu que agradeço. E você aí de casa, não perca essa programação que está recheada de novidades e cultura para você e sua família. Entre no site que está aqui, ó, embaixo na sua tela e acesse toda a programação e divirta-se. E agora eu chamo as estreias do cinema. Alma Viva, a pequena Salomé está em um período do ano que costumava se divertir muito. Como aconteceu nos verões passados, ela retorna para a aldeia familiar nas montanhas, onde mora sua avó, uma conhecida senhora da região. Com ela, Salomé entrou em contato com a espiritualidade, mas essas férias foram diferentes e da pior forma possível. Mansão Mal Assombrada, da mesma roteirista dos sucessos As Bem Armadas e Caça Fantasmas. Gabi mudou-se com o filho para uma nova casa. O lugar é muito bonito e o valor cobrado estava dentro de suas possibilidades. O problema começa quando ela descobre que o verdadeiro motivo do preço ser tão convidativo é que a residência já vem com moradores. Missão de sobrevivência. Tom foi contratado pela CIA para sabotar um projeto nuclear no Irã e tudo ocorreu bem com o plano. Descoberto pelo governo iraniano, ele necessita urgentemente de uma eficiente rota de fuga. Tom só não imaginava que a única saída seria em Kandahar, a centenas de quilômetros de distância e com dezenas de perigos ao longo do caminho. O convento. Grace acaba de perder o irmão de forma misteriosa. Apesar da explicação de que ele havia cometido suicídio, ela não crê nessa versão dos fatos e decide investigar por conta própria. Para isso, viaja para um convento escocês onde ele faleceu. Lá, em contato com o padre Romero e a Madre Superiora e outras freiras, ela se encontra cercada de mistérios. Oi pessoal, meu nome é Carol Nain e vim aqui fazer um convite para vocês. Esse sábado eu vou cantar meu show de samba, só com canções de Cartola e Adoniran Barbosa, tudo junto misturado, de um jeito muito bacana, muito inusitado, lá no SESI de Campinas Amoreiras, às 20 horas e é gratuito. Olá amigos de Campinas e região, tudo bem com vocês? Beleza, né? Sou Flávio Simões, violinista, e eu venho convidar você para curtir o nosso show Violino Bossa Nova com o trio Flávio Simões no SESI Amoreiras, em Campinas, no dia 30 de julho, a partir das 16 horas. É um show bem diferente porque ele traz instrumentos eruditos tocando um repertório de música brasileira. E nesse repertório vamos ter obras do grande mestre Tom Jobim. Esse trio foi idealizado por mim em 2017 como grupo de estudo para estudar a música brasileira, e a gente acabou montando aí esse trio para fazer apresentações na nossa região, e conseguimos aí alcançar alguns elogios, né? Acabamos criando uma identidade aí para a música brasileira,
e principalmente as obras do Tom Jobim. Então os arranjos são adaptados aí por mim para violino, contrabaixo acústico e o teclado, fazendo aí um som de piano, às vezes faz uma flauta, varia um pouquinho o timbre, né? E a gente vai tocar obras aí mais tranquilas, algumas coisas mais animadas, então vai ser um show bem divertido aí para vocês, tá? Então contamos com a presença de todos. É um evento gratuito e livre de censura, então aguardamos vocês lá. Valeu, galera, obrigado! Pessoal, dia 29 de julho de 2023, aqui na Concha Acústica, né, Thor? Nós estaremos realizando a 5ª Mostra Cultural Internacional Bandeira da Paz 2023 de Campinas e região. É isso mesmo, Nádia? Nossa, que coisa mais gostosa fazer aqui na natureza, utilizar desse momento de paz, e eu convido todos vocês a virem e prestigiarem a arte com essa mostra cultural internacional. Apareçam! E a entrada é gratuita, Thaís? Opa, se é! Estamos esperando por vocês. Paulo, vai ter até desenho de quem estiver frequentando? Com certeza. Com certeza, vem, você vai sair com o desenho do Paulo. Olha só que maravilha, então dia 29 de julho agora, de 2023, aqui na Concha Acústica, Parque do Taquaral, a 5ª Mostra Cultural Internacional Bandeira da Paz 2023. Venha conosco! E no Teatro Oficina de Estudantes, sábado e domingo às 3 da tarde, Bita e os Animais, que a cada dia que passa conquista mais o seu espaço. Com apenas 4 anos de existência, o personagem já figura entre os preferidos da criançada, que vibra e se diverte com os clipes musicais desse amigão da garotada e sua turma. Sábado, às 8 da noite, Savana Pedagógica com Diogo Almeida. E em seu novo show, Savana Pedagógica, Sobrevivendo na Escola, Diogo Almeida traz uma alusão hilária ao ambiente escolar, que pode muitas vezes ser comparado a uma selva. Jacques Vanier, vou contar pra vocês, o show Tudo Que Eu Não Conto na Internet chega para mostrar além do que os seus fãs veem nas redes sociais. Jacques ganhou notoriedade quando começou a gravar vídeos enquanto morava nos Estados Unidos. E a partir de então, conquista público por onde passa. Então, para quem quer conhecer um pouco mais do Agroboy, essa é a oportunidade. Hoje, às 8 da noite no Sesc Campinas, espetáculo Além da Mágica, que conta a história de um mágico que relembra o início de sua trajetória no mundo do ilusionismo no Japão. Enquanto revive como criança os encontros com seus mestres, ele também realiza os primeiros números de mágicas que aprendeu. Fala pessoal de Campinas, nós somos a Cia Eco e a gente está aqui para convidar vocês para assistir o espetáculo Meia Sola, neste sábado às 19 horas no Espaço Cultural Maria Monteiro. Um texto de Benê Rodrigues e direção de Vanderlei Martins. A gente espera por vocês. Vem! Vem! Domingo, a partir das 2 horas da tarde, tem a celebração Taça das Favelas na Estação Cultura, com o show do cantor Rodriguinho, Grupo Soul Black e mais atrações. Olá, eu sou Fernanda Nunes, da Companhia do Bagaço, da cidade de Campinas, e gostaria de convidar todo mundo para a estreia do espetáculo Quem Não Sabe Faz ao Vivo. Vai ser terça-feira, dia 1º de agosto, às 4h30, na Praça Rui Barbosa, localizada na Rua 13 de Maio, no centro de Campinas. Então convida todo mundo, porque vai ter muita palhaçada, muita risada e diversão. Um forte abraço da Companhia do Bagaço. Olá pessoal, eu sou Rodrigo Martins, quero convidar vocês para o Rock na Concha especial de aniversário de 15 anos da Central do Rock, que acontecerá domingo agora, dia 30, a partir do meio-dia, na Concha Acústica da Lagoa do Taquaral. Será um dia incrível, teremos 8 bandas, sendo elas Contra Regras, Votonha, Fotografia, Cidadão José, Cavaleiro Dragão, Bellini, Fogo 51 e para fechar a noite, Supla, nosso papito quebrando tudo. Além disso, teremos também a Feira Criativa do Amor, uma praça de food truck cheia de comidas e bebidas diferentes para alegria geral.
Pedimos que colaborem com 1 quilo de alimento não perecível ou 1 litro de leite para ajudarmos as ONGs Nós por Eles, Alimento para Todos. E é isso. Esperamos vocês lá, domingo. E para o público de todas as idades, o Shopping Iguatemi recebe o Museu do Videogame Itinerante. O evento é inédito na região, que reúne mais de 40 anos de história dos videogames. A nossa repórter Dalila Pereira foi conferir esse mundo de games para você. Imagina um lugar com mais de 40 anos de história dos videogames, além de uma exposição interativa com vários jogos que marcaram gerações. E tudo isso bem aqui em Campinas, ao seu alcance. O Shopping Iguatemi está recebendo o Museu do Videogame Itinerante, que fica dentro da Arena Gamer. Mas de fato, a gente tem mais de 350 consoles expostos aqui, entre a parte, né, que realmente é uma parte de exposição, e os jogáveis. Então você tem Atari e Mario Bros, mas você também tem um PlayStation, você tem um VR, pra gente pegar de fato pais e filhos, os mais novos. É realmente um evento para várias gerações. Ao todo, são 22 expositores verticais altos, 30 expositores baixos, 8 torres de consoles antigos com 28 consoles, 20 displays de videogames atuais, 4 controles gigantes, área com VR e 2 simuladores de corridas. Isso tudo torna essa a maior coleção em exposição interativa do Brasil e uma das maiores do mundo. E você pode se divertir à vontade. O evento é 100% gratuito, quase todos os dias a gente tem algum tipo de campeonato que também é gratuito, é só a pessoa chegar às 18 horas e se inscrever, mas tanto a parte de Just Dance quanto todos os videogames são gratuitos para as pessoas realmente poderem virem mais de uma vez, inclusive, e jogar, e relembrar, e conhecer também jogos diferentes. A Arena Gamer fica com a gente até o dia 6 de agosto, o evento funciona todos os dias, de segunda a sábado, de 1 às 9, e aos domingos de meio-dia às 8. E aí é só chegar que a diversão é garantida. O evento conta com batalha de Just Dance, concurso de cosplayer, e eu vou te dizer, é de graça e ainda vai ter premiação. E tem um campeonato de cosplay, se não me engano, é no dia 5 de agosto, e aí tem todas umas inscrições, as pessoas vêm no dia, não precisa pagar nada também, e todos os campeonatos têm uma premiação, que é algum tipo de voucher de alguma loja, mas sempre ligado ao universo gamer. Todos os campeonatos a gente tem troféu, medalha, que eu acho que é o mais bacana, né, da pessoa saber que ganhou, mas a gente tem sempre uma premiação ligada a alguma coisa do shopping, mais para incentivar a participação. Mas o mais importante é que as inscrições são sempre gratuitas para estimular que as pessoas venham, se engajem, participem de mais de um campeonato também. O diferencial do museu é que, além de conhecer consoles e jogos raros e nostálgicos, os visitantes também poderão jogar em alguns videogames que fizeram história, além do lugar ser inclusivo. Para todo mundo, é aberto para todas as idades, tem pai competindo com filho, tem adolescente, tem as crianças pequenininhas, realmente é aberto, então também a gente tem sempre um espaço para pessoas com deficiência também, para a gente conseguir acolher, para as pessoas poderem subir no palco, então realmente é um evento para todas as idades e super acessível. A gente tem Atari, a gente tem PlayStation, tem Mario Bros, tem vários jogos de várias gerações, tem, né, VR, tem campeonato de FIFA, então é bem variado, tem o primeiro videogame, tem tantas edições mais modernas. Eu acho que as pessoas vão se surpreender com a curadoria, inclusive, para quem não conhece, assim, para gerações mais novas, eles conseguem experimentar jogar alguns jogos, né? Então, geralmente, por exemplo, a Atari, às vezes é um videogame muito de pai que jogou. Então, a gente viu esse final de semana muito pai mostrando pro filho, olha, eu jogava assim, era etc. Então, isso é super bacana, porque também gera essa conexão entre as famílias, pais e filhos. Mas, claro, tem os tradicionais que a garotada de hoje curte e sabe melhor do que ninguém. Neste momento, 27 graus aqui na cidade de Campinas, faz calor. A frente fria, ela segue avançando aqui pelo estado de São Paulo, deve chegar hoje na cidade de Campinas. Com isso, a nebulosidade aumenta e pode chover no fim da tarde.
Para amanhã, no sábado, permanece condição de um dia fechado, com o sol tentando aparecer, mas deve ficar tempo nublado e também pode chover aqui na cidade. Já no domingo, não tem previsão de chuva e o tempo volta a ficar aberto. Sobre as temperaturas, nada de calorão neste fim de semana, viu? Olha só, as temperaturas aqui na minha tela. Amanhã no sábado, então, o sol tentando aparecer com previsão de chuva, mínima de 14 graus e a máxima não passa dos 23 graus. Já no domingo, mínima de 14, com a presença do sol, a temperatura pode chegar aos 25 graus aqui na cidade de Campinas. O nosso Câmara Total fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas. Ótimo fim de semana e nos vemos na segunda-feira às 11 horas da manhã, ao vivo, hein? Te espero. Tchau, tchau.